Prezados irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu estou nessas mensagens explicando as ordens principais que Jesus passava para Santa Avó Rosa para que os dois pudessem formar verdadeiramente a nossa igreja como uma igreja apostólica, semelhante à igreja dos santos apóstolos no passado. E em determinada ocasião, Jesus orientou a Santa Avó Rosa que seria necessário preparar obreiros 100% apostólicas, obreiros que já eram batizados em nossa igreja. E a Santa Avó Rosa então orientou a direção da igreja para pregar este assunto ao povo e fazer um convite a todos que quisessem servir a igreja, principalmente nos cargos de diáconos e diaconisas, e também coristas. E Jesus então orientou a Santa Avó Rosa que seria muitíssimo necessário haver toda semana uma reunião especial, principalmente para a preparação de obreiros e também para fortalecimento da fé dos membros, dos frequentadores de nossa igreja. Então, Jesus orientou a Santa Avó Rosa que toda quinta-feira seria realizado na sede a reunião de oração. E Jesus explicou que essa reunião deveria ser chamada reunião de oração e unção do batismo com o Espírito Santo. Porque é até hoje assim realizada a reunião de oração e tem um valor, irmãos, extraordinário para a própria igreja, para o povo e muito especialmente para os obreiros de todos os cargos. E então a Santa Avó Rosa orientava a todos nós que não faltássemos, principalmente na reunião de oração, porque ela com Jesus precisariam preparar obreiros ungidos e valorosos para realizarem junto com ela e a direção todas as nossas reuniões, os nossos cultos e também todos os sacramentos da igreja. E Jesus então orientou a Santa Avó Rosa que na quinta-feira, na reunião de oração, há um poder ainda maior sobre a igreja, um poder mais especial, quando o próprio Espírito Santo de Deus se aproxima mais da terra, justamente para ungir a igreja, ungir o povo ali reunido. E na hora final, nos momentos finais da oração, todos devem orar com muita fé. E a Santa Avó Rosa nos ensinava, principalmente nas quintas-feiras, na reunião de oração, de batismo com a unção do Espírito Santo, vocês devem pedir a Jesus, principalmente nos momentos finais, onde todos oram em particular, cada um faz a sua própria prece, as suas petições e a sua oração. Então, nesses momentos, a Santa Avó Rosa nos ensinava, vocês devem principalmente pedir sabedoria do alto céu. Porque um obreiro, para cumprir valorosamente o seu ministério de um modo que realmente seja muito útil para a obra da igreja, ele precisa ter a unção do Espírito Santo no seu próprio espírito, como um batismo que desce do Espírito de Deus e unge os seus servos com um poder muito especial.
E ela dizia, principalmente um obreiro precisa ter muita sabedoria. Sabedoria para dar valor ao cargo que exerce. Sabedoria para saber viver a doutrina e a disciplina da igreja diuturnamente, em todos os instantes da sua vida. Sabedoria para saber dar um bom exemplo, principalmente à sua família, mas a todos os que observarem a sua pessoa. Inclusive no trabalho, na escola, aonde estiverem, na rua, precisa um obreiro, principalmente um obreiro, ser um exemplo. E para isso precisa ter sabedoria, para dar sempre um bom testemunho. Vejam, irmãos, às vezes, um obreiro, a família dele não é apostólica. Isso é até comum. O obreiro serve à igreja, mas infelizmente, às vezes a própria esposa, os pais, os próprios filhos, às vezes não são apostólicos. Então, irmãos, esse obreiro precisa ter uma sabedoria redobrada, porque além de precisar dar um bom exemplo a todos, ele precisa conviver com sua família, porque é lei de Deus que a família deve ser unida, esposo com esposa, e devem também conservar união no lar e na convivência com os filhos. E muitas vezes, irmãos, a própria família, que não é apostólica, vigia os atos daquele chefe de família, porque dizem, ele fala que é obreiro da Igreja Apostólica, da Santa Vó Rosa, que precisa ter santidade e obediência. Então vamos ver o que ele faz, vamos ver o que ele fala, e numa hora que ele está meio preocupado, até mesmo nervosinho, vamos ver qual é a atitude dele. Se ele vai ter sabedoria e uma compostura de um servo de Deus, principalmente no momento mais difícil da sua vida, quando ele estiver enfrentando algumas provações. Então, às vezes, a própria família vigia. E eu digo aos irmãos que se esse obreiro não tiver sabedoria do céu, por mais que ele ame a nossa igreja, por mais que ele ame o seu ministério, ele pode, em alguns momentos, se perder um pouco da paciência, se não for tão humilde como se faz necessário, se não souber ser perdoador, longânimo, sóbrio. Precisa ser sábio para agir assim, porque, ao contrário, ele poderá escandalizar até mesmo a própria família. Ao invés de dar um bom testemunho para ajudar a Santa Vó Rosa, às vezes, a salvar alguns dos seus familiares. Mas o exemplo dele vai pesar muito para ela poder agir em favor de alguns dos seus familiares. Eles vão ver o exemplo daquele obreiro, porque ele é obreiro. Então a responsabilidade dele é muito maior do que a responsabilidade de um simples membro, seja do cargo que for. Mas notem, irmãos, que a Santa Vó Rosa, então, em nome de Jesus, nos ensinava, na hora da oração, na quinta-feira, principalmente na oração final. Mas para orarem com fé, precisam também prestar atenção na mensagem, porque é Jesus que inspira a mensagem. E a mensagem é preparadora para abrir o coração, principalmente dos obreiros, para que na hora da reunião da mensagem se prepare para depois orar. E se despreocuparem com as preocupações do mundo, porque às vezes o obreiro chega na igreja preocupado, alguma coisa que aconteceu que não foi muito bem no serviço, algum problema no próprio lar, com a esposa, alguma preocupação com os filhos, às vezes até mesmo pensando nas contas que tem para pagar.
porque todos nós precisamos saldar os nossos compromissos a hora e a tempo. É um dever do apostólico ser fiel também nessa parte, não ficar devendo nada a ninguém. O apostólico precisa dar sempre um bom testemunho. E às vezes o obreiro chega na igreja um tanto preocupado com alguma coisa assim. Mas principalmente na hora da mensagem, ele deve entregar todos os problemas nas mãos de Deus, nas mãos da Santa Vó Rosa, nas mãos da Virgem Maria, nas mãos do irmão Aldo, e se desligar do mundo. Entrou na igreja, tanto o apostólico membro como os obreiros, é como se entrasse no céu. Porque a nossa igreja, irmãos, é um pedaço dos céus na terra. Então, quem entra na igreja, naqueles momentos que ali está, deve se desligar das preocupações. Inclusive, para que mereçam que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo atuem mais em seu favor para ajudá-los a resolverem os seus próprios problemas. Porque se entrarem na igreja e só ficar pensando nos problemas da vida, a fé não é vivificada. Muito ao contrário. A fé perde aquela força no seu espírito que precisa existir para vencer. E fica com tanto abatido. E nessas condições, não consegue prestar atenção na mensagem, não consegue principalmente orar com o seu espírito, seu coração aberto, buscando as graças de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, da Virgem Maria, a bênção da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo, para se prepararem melhor para a vida. E é na reunião da igreja que nós recebemos tudo isso. E muito especialmente na reunião de oração, que é uma reunião própria para fortalecer a fé em nossos corações. Então o obreiro está ali na igreja não é para ficar preocupado com as coisas do mundo, mas deve entregar tudo nas mãos de Deus, para que eles possam dar àquele obreiro tudo o que ele precisa de bem-aventurança em sua vida. Jesus ensinou isso em outras palavras. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhai os pombos. Eles não plantam nem ceifam, mas Deus os sustenta. Olhai os lírios do campo. Nem o rei Salomão, com toda a sua riqueza, nunca se vestiu tão bem como um lírio, que hoje está aberto, lindo, e amanhã murcha e é lançado até no fogo. Ora, se Deus sustenta assim as aves do céu e veste assim com tanta beleza as flores do campo, quanto mais não dará a vós aquilo que necessitardes. Buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olhem o ensino que Jesus deu já no passado. E a nossa igreja é a mesma da igreja do passado, da igreja apostólica. A doutrina é a mesma, irmãos, e a disciplina também. Porque não pensem que os apóstolos não educaram e não ensinaram o povo a ser disciplinado no seu tempo. Eles ensinaram, porque veio do céu a doutrina para eles, assim como veio agora para nós, através de Jesus, da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria e do profeta Santo Irmão Aldo. Então a Santa Vó Rosa nos ensinava, principalmente na quinta-feira, ao entrar na igreja, esqueçam-se dos problemas, confiem em Jesus, confiem em Deus e na Virgem Maria, entreguem tudo nas mãos deles e principalmente na hora da mensagem, fiquem atentos, sem fanatismo, sem querer explorar, digamos, a mensagem, comparar com outras, ou achar algum defeito em alguma palavra, não é assim. Mas devemos ouvir com amor a mensagem, irmãos. Seja o pastor que estiver pregando, a palavra vem do céu. É a bênção do irmão Aldo, é a unção da Santa Vó Rosa,
é a virtude do Espírito de Deus, é o poder de Jesus e a graça da Virgem Maria que dão a palavra viva aos nossos pregadores. Seja um pastor que fale mais simples, seja um pastor que fale com um português mais perfeito. Mas o poder de Deus é que vale. E a nossa doutrina é perfeita, porque veio do céu, através das revelações de Jesus a Santa Vó Rosa. E a nossa disciplina, irmãos, veio do céu. Então, na hora da mensagem, principalmente os obreiros, porque esse conselho vai para todos os membros, e até para alguns que ainda não conhecem a nossa igreja. Mas se quiserem nos dar a felicidade da sua presença, eu lhes aconselho, prestem muita atenção quando estiverem em nossas reuniões de culto, na mensagem, na leitura do boletim, na leitura da doutrina. E prestando bastante atenção com fé, com amor, com sinceridade. O próprio poder divino do Espírito Santo poderá ungí-los, abrir seu entendimento e dar-lhes toda a sabedoria necessária para receber mais fé. E aqueles que não são totalmente convertidos, para receber o dom da conversão, porque é um dom de Deus. E saberem entender as profundidades da palavra profética desta Igreja Apostólica. Então era assim que a Santa Vó Rosa nos ensinava. Eu quero te preparar como um obreiro, principalmente na reunião de quinta-feira, reunião de oração. Preste atenção na mensagem com amor, querendo aprender para o seu bem. E na hora em que orar, peça sabedoria do alto do céu. Porque a sabedoria é como ouro, como a prata, que entesoura para a vida eterna e dá ao Filho de Deus as condições necessárias, até mesmo de se defender do mal, de compreender o que é bom e o que é prejudicial e perigoso. E também compreender o valor que tem a nossa igreja na terra, porque a vida de um apostólico fiel, e muito especialmente a vida de um obreiro fiel, é uma mensagem. O apostólico fiel, irmãos, prega com a vida, porque é fiel e obedece por amor. Não por fanatismo, nem por medo de castigo, nem por receio nenhum, mas obedece por amor ao seu espírito, por amor à sua alma e por amor à nossa igreja. Então, amados, eu lhes passo este ensino, porque foi logo no início da nossa igreja que Jesus orientou que precisaria haver a reunião especial de oração, que ele intitulou Reunião de Unção e Batismo do Espírito Santo. Prezados irmãos, terminamos aqui a apresentação de hoje e eu lhes convido que voltem a estar conosco na próxima semana, neste mesmo horário. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, Jesus, nosso Deus, e a Virgem Maria os abençoem grandemente com a graça e amparo dos santos e anjos celestiais. Amém.